Olá, meu nome é Igor, sou estudante de licenciatura em História. Essa é a minha terceira aula do meu estágio do ensino médio, sobre a economia na América Portuguesa e o Brasil holandês. O meu RU é o 3393691, o meu polo é o de Juara, Mato Grosso e o meu instrutor é o Natalino. Então, essa é a minha terceira aula, né, do ensino médio, do meu estágio, e eu vou continuar falando sobre o assunto da economia na América Portuguesa e o Brasil holandês. Sobre a escravidão, no início da colonização, muitos indígenas foram escravizados para trabalhar nas plantações de canas ou nas roças de subsistência. No entanto, alguns fatores contribuíram para que a mão de obra indígena fosse substituída pela do africano escravizado, por baixa resistência dos indígenas, as doenças de origem europeia, resistência armada de alguns povos à captura e a fuga, sempre que possível, né, para os sertões, né, dos indígenas. Além disso, contavam com a proteção dos jesuítas, que provocava, né, conflito entre esses religiosos e os colonos. Para alguns estudiosos, os fatores mais importantes para essas substituições eram o alto lucro do tráfico de escravos africanos que proporcionava para a coroa e para os traficantes, né? A administração portuguesa submetia o comércio negreiro a uma dupla taxação quando os escravos eram embarcados na África e quando desembarcavam na América. O traficante, por sua vez, em troca de escravos, fornecia aos chefes africanos farinha de mandioca, barricas de fumo, caixas, barris e amarrados de açúcar, né, aguardente, búzios, fardos e caixões de tecidos de algodão, mosquetes, pólvora, espelhos e contas de vidro também. Na colônia, os mercadores comercializavam os escravos, e obtinham enormes lucros. Esses aspectos contribuíram para a substituição do trabalho escravo nativo pelo africano na produção açucareira no Nordeste. No entanto, nas regiões onde os colonos tinham menos recursos, como São Paulo, Maranhão e Piauí, e na Amazônia, a escravidão do indígena, o chamado negro da terra, predominou até o século XVIII. Os navios negreiros ou tumbeiros, utilizados no transporte dos escravos vindos da África, demoravam em média 35 dias para chegar ao Recife e 40 dias para chegar a Salvador e 50 dias para chegar no Rio de Janeiro. Durante a viagem, cada escravo tinha direito a uma pequena cota diária de alimento e água, mas a superlotação e a falta de higiene levavam muitos à morte, né? As condições de viagem eram as piores que a gente consegue imaginar, né? Ah, Exprimidos nos porões de navios negreiros, milhares de homens, mulheres e crianças suportavam ali o calor, sede, fome, sujeira, ataque de ratos, piolhos, surtos de sarampo. Muitos não resistiam e acabavam mortos, né, e jogados ao mar. E dessa forma, grande parte dos africanos embarcados na África não chegavam, né, na América Portuguesa, exemplificando a violência a que esses seres humanos eram submetidos antes mesmo de serem vendidos nas praças das grandes cidades, né, no Brasil. Na América Portuguesa, os cativos eram separados de seus familiares, organizados por idade, sexo e vendidos nos mercados. Em seguida, eram encaminhados para trabalhar em diversas atividades, principalmente nos engenhos e nos canaviais. A maioria, né, desenvolviam trabalhos braçais, mas também
haviam os escravos com habilidades artesanais e aqueles que executavam tarefas domésticas. Os escravos africanos não tinham direitos, eram submetidos a extensas jornadas de trabalho e sofriam com os violentos castigos físicos, né, maus tratos. E no entanto havia uma resistência que se manifestava em fugas, abortos, assassinatos de defeitores, furtos, sabotagens aos engenhos, formação de quilombos, né? Os quilombos, ou mocambos, como era chamado, eram locais onde se refugiavam escravos fugidos, índios, criminosos, até mesmo homens brancos pobres. Geralmente eram construídos em locais de difícil acesso e seus habitantes viviam de agricultura, né, de subsistência, da pecuária, da caça, da pesca e da coleta de frutas. E muitas vezes organizavam grupos para auxiliar fugas e assaltar propriedades. No início do século XVII, muitos cativos que haviam fugidos para as matas da Serra da Barriga, no atual estado de Alagoas hoje, ajudaram a consolidar o maior e mais duradouro e bem organizado quilombo do Brasil, que foi o Quilombo dos Palmares, né? Estima-se que Palmares concentrasse mais de 20 mil escravos fugidos e seu líder conhecido como o Zumbi. Diversas expedições para destruir Palmares foram enviadas pelos portugueses e os holandeses. Contudo, elas fracassaram, né? E o quilombo só foi dizimado em 1694 sob o comando do bandeirantes paulista Domingos Jorge Velho. Zumbi foi assassinado em 20 de novembro do ano seguinte, transformando-se em um grande símbolo da resistência negra à escravidão e da luta pela liberdade. Em 2011, a data de sua morte foi oficializada como o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra no Brasil. Um mecanismo de controle e manutenção da ordem escravista, utilizado em grande escala na colônia, foi chamado de brecha camponesa, ou seja, a concessão de pequenos lotes de terra aos escravos para uma produção agrícola voltada ao mercado interno. Os produtos cultivados variavam de acordo com a região, mas de maneira geral os escravos plantavam mandioca, feijão, milho, café, batata, banana, cará e hortaliças. A produção agrícola também podia estar associada à pecuária, que englobava desde pequenos animais, porcos, galinha, até gado bovino e às vezes equinos. No Brasil, a brecha camponesa foi sancionada legalmente por meio de alvarás e ordens régias a partir do final do século XVII. As normas determinavam que os escravos tivessem direito a um dia livre, né, que podia ser sábado ou domingo, ou em alguns dias santos, para a sua própria agricultura em lotes que recebiam nas fazendas. Os escravos podiam alugar ou doar esse lote por testamentos informais. Além disso, o trabalho nos lotes de subsistência escapava da supervisão dos colonos, né, que permitia a sua organização própria, né, em moldes africanos. Normalmente a sociedade colonial tem sido caracterizada, tanto nas áreas rurais quanto nas áreas urbanas, como patriarcais. De acordo com esse modelo, a família colonial brasileira apresentava um núcleo central, composto de chefe da família, sua esposa, seus filhos e netos, além de um núcleo de membros considerados secundários, formados por filhos ilegítimos ou de criação, parentes, afilhados, serviçais, amigos, agregados e escravos. O patriarca, na liderança dos dois núcleos, cuidava dos negócios e mantinham a linhagem e a honra familiar.
procurando exercer sua autoridade sobre a mulher, os filhos e demais pendentes, né? Com frequência, o filho mais velho herdava o patrimônio, enquanto seus irmãos eram encaminhados aos estudos para tornar-se bacharéis em direito, médicos e padres. Ah, Todavia, pesquisas evidenciam que não houve um único modelo de família na América Portuguesa. Ela variou de acordo com as heranças culturais, com a região e com a condição social e jurídica dos seus componentes. No Nordeste açucareiro, entre os grandes proprietários de terra, predominou a família extensa ou patriarcal, né, verdadeiro centro de poder econômico e político local. Dela faziam parte os parentes de sangue, os parentes simbólicos, padrinhos, né, compadres, afilhados, os agregados ou protegidos e até escravos. No entanto, também existiu na colônia a família nuclear, diferente da família extensa, por ser formada por um núcleo principal, né, representado pelo marido, pela esposa e descendentes legítimos. Nesse modelo, o chefe da família não tinha o mesmo poder de mando patriarca, pois quando seus descendentes casavam, constituíam uma família própria e em outro domicílio, né, em outras casas. Em algumas partes da colônia, como em São Paulo, a mulher, figura destacada na família, desempenhava um papel de liderança no núcleo familiar e na administração dos negócios devido ao grande período de ausência dos homens na cidade, né? Comprometidos nas bandeiras no sertão da colônia. O casamento, em geral realizado de acordo com as regras da Igreja Católica, era quase um monopólio da elite branca, interessado na manutenção, no prestígio e na estabilidade social. Para os mais pobres, a maioria da população, o comum era a união simples, considerada ilegítima pelas autoridades eclesiásticas, né? A igreja não via com bons olhos essas relações afetivas, considerando-as um desrespeito ao sacramento do matrimônio e por isso pecaminosas, né? E para tratar desses de outros assuntos religiosos, elaborou-se o Código Constituições Primeiras Arcebispadas da Bahia. O Estado, porém, mostrou-se condescendente em relação a essas uniões afetivas. Até porque no início da colonização eram raríssimas as mulheres europeias no Brasil. Por exemplo, João Ramalho e outros portugueses que viveram entre os nativos tinham dezenas de mulheres indígenas. Mesmo quando o número de mulheres vindas de Portugal aumentou, o que interessava às autoridades era a reprodução da força de trabalho, né? E para tal, não se fazia necessário legitimar as relações afetivas por meio de matrimônio. Então, pessoal, essa foi a nossa última aula do meu estágio do ensino médio, onde eu falei sobre escravidão, um negócio lucrativo, trabalho escravo e resistência, formação de quilombos, a brecha camponesa e as várias faces da família colonial, outros arranjos familiares e casamento, um privilégio de poucos. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas aulas, que tenha sido de muito proveito, né, para a formação de todos e compreensão de todos, e espero vocês nas próximas aulas. Obrigado a todos.